que era do corretor ortográfico. A gente está falando de coisas muito antigas, né? Então, assim... Bem, eu sou a Marília Blum Onofre, ingressei na UFSCar em 1995. Então, né, estamos aqui com a velha guarda, né? E nosso trabalho primeiro foi a implantação do curso de letras. E nesse momento a gente nem tinha assim muito definida a área de atuação, porque na verdade o curso estava sendo instalado. E nesse momento eu fui coordenadora do curso, fiz parte da comissão, né, de criação do curso, e depois eu fui a coordenadora, a primeira coordenadora. Como a gente tinha um grupo muito reduzido, né, a questão da pesquisa, que vai então, né, se constituir mais, né, no PPGL, e só aos poucos a gente foi podendo, né, trabalhar dessa forma e, né, criando de fato as áreas de atuação, então, que vão, né, hoje estão no PPGL. Então, a minha área é de enunciação, né, ligada ao ensino, enunciação linguística, ligada ao ensino. E eu, né, tenho, assim, né, levo um susto quando a gente fala 20 anos do PPGL, e o ano que vem, né, são 30 anos do curso de licenciatura em letras. A Eliane, né, foi a nossa aluna na primeira turma da licenciatura em letras, então a gente tem muita história aqui para contar. Tá? Então, meu nome é Vanice Sargentini, eu sou contemporânea aqui da Marília, né? Nós ingressamos quase juntamente, eu ingressei também em 1995 e tomei o cargo em 1996, porque naquela época você passava em concurso e demorava um ano para ser chamado. Acho que ainda acontece isso hoje. E nós, então, trabalhamos na instalação do curso, foi para começar o curso de letras, né? E a nossa experiência com o curso de letras foi dos primeiros 5 anos, com os quais nós trabalhamos com vários alunos de iniciação científica, e esses alunos, ao final dos 5 anos do curso de letras, eles já começavam a nos demandar assim, bom, e aí, agora? A gente quer continuar, pesquisar isso que iniciamos aqui, e os professores também, aí já em posterior, né, esses 5 anos, já estava também o departamento mais consolidado, com mais professores, e em 2005, né, surgiu essa possibilidade de iniciar. Quando a gente diz iniciar, na verdade, 2002 e 2003 foi esses 2 anos aí de gestação e 2004 a escrita do APCN, a proposição, não foi simples, porque eram momentos, né, em que criar um curso de pós-graduação aqui em São Carlos, tendo do lado um curso muito consolidado em Araraquara, né, na pós-graduação, e muito consolidado na Unicamp, a gente precisava achar o nosso lugar, né? Então, 2002, 2003 foram os anos em que nós gestamos isso, em 2004 essa escrita, ainda houve uma diligência, hoje eu estava me lembrando disso, né? Quer dizer, apresentado o programa ainda, tivemos que mudar, e algumas coisas, e em 2005 se inicia, e vou passar para a Eliane Eckert, porque ela já foi uma das primeiras alunas do programa, porque ela já tinha feito direito, já entrou direto no mestrado, sim, né? E também estava terminando a graduação. Então, ela minha vida é uma loucura, as pessoas falam, como assim? Então, eu sou Eliane Eckert Augusto Navarro, eu fui aluna do primeiro curso de letras, do início, e fui professora também. E aí, com que história maluca, né? Eu tinha formação em Direito, e com a formação em Direito eu ingressei, eu sempre dei aula de inglês desde a minha adolescência, porque eu gostei muito, e ingressei no mestrado em Linguística Aplicada, ensino de línguas, na Unicamp. E eu estava terminando o mestrado quando abriu aqui o curso, né, de letras. Eu ia vestibular pela FUVEST, né, eu falei,
não tem condições. Meu marido falou, vai, lê um resumão, faz, né? Você lê tanto, você faz. Eu vim e fiz, entrei e comecei a fazer o curso. Fui aluna da Marília, fui aluna da Vanice, né? No curso de letras. Aí, ao longo do curso de letras, comecei a fazer o doutorado e fui levando as coisas, né? Mais ou menos juntas. Então, eu trabalhei no curso de letras e depois eu entrei aqui efetivamente, eu trabalhei como professora substituta, e depois entrei aqui efetivamente em 2003. Em 2003. E aí logo veio, né? Estava até falando para ela do medo que eu senti, porque aí veio a proposta da criação do curso, né? De pós-graduação. E nós precisávamos de um número mínimo de docentes. Então eu falei, mas eu não estou preparada para ser já, né, professora de pós-graduação. Então, não, vamos, estamos preparados, vamos fazer. E foi assim, a gente começou, né, com aquela vontade, todo mundo queria, quem estava aqui queria, eu também queria que tivesse o curso, né, mas aquilo vai com medo mesmo, né. Então, nós éramos tão poucos que a gente tinha que fazer entre nós. No ano que eu entrei aqui, eu já fui chefe de departamento também. Foi outra coisa que, né? Não, mas porque você fala, não, mas você já está aqui, você já é aluna, você já foi professora substituta, não vai ser nada novo para você. A gente não acredita, mas vai, né? Tem que fazer. Então, foi assim que a gente começou o programa de pós-graduação, né? Então, como a Eliane estava dizendo, nós éramos poucos professores ainda no departamento de letras, porque eles foram sendo contratados, os professores, à medida que o curso de letras foi crescendo e foi tendo a urgência de professores para cada um dos períodos. Mas já não éramos tão poucos, né, como quando eu e Marília começamos, que éramos 4, 5. E nessa ocasião, de 2002, 2003, 2004, nós tínhamos vários diálogos, digamos assim, com projetos de pesquisa da região também, né? Muito diálogo com a Unesp de Araraquara, outros tinham mais diálogo com a Unicamp, né, com os programas de pós da Unicamp, e já se via naquele momento uma oferta de vagas para pós-graduação bem pequena, né? De forma que caberia aqui na região, considerando a amplitude aqui da região, né, mesmo, né, sendo aqui no interior do estado de São Paulo, com outros programas já no interior, que havia, então, um espaço, né, para mais um programa de pós. E era preciso, então, definir as linhas de pesquisa, e essas linhas acabavam sendo definidas pelo perfil dos professores que estavam aqui, né. Então, eu já trabalhava, já desde que ingressei aqui, trabalhando com o discurso, o Miotelo também, de alguma forma, com discurso a partir de Bakhtin, e a Soila também com discurso a partir das questões da semântica da enunciação. Então, nós três compusemos essa linha aí que veio a chamar linguagem e discurso. A linha de ensino e aprendizagem de línguas foi, vamos dizer assim, composta, né, pela Eliane, que trabalhava já com teorias gramaticais de ensino, né, em linguagem, pós-acadêmicos, isso. O Nelson Viana, que também já era de linguística aplicada, né, já trabalhava com questões de aquisição de linguagem, né, ele era muito já experiente com metodologias de ensino. Isso, é verdade. Ele tinha um perfil também para ajudar a abarcar nessa parte, e já trabalhava também com ensino de português para estrangeiros. Isso, porque a gente já tinha aqui até anteriormente um centro de referência para português para estrangeiros, que era coordenado pela professora Lúcia Barbosa, que posteriormente ficou ainda aqui um tempo e depois foi para outra universidade, né? Exatamente. E ainda o professor Ademar, que era do DEM, do Departamento de Metodologia e Educação. Esse, então, compôs a outra linha, e a terceira linha, que na ocasião era a linguagem humana e tecnologia, que era a linha que, digamos assim, mostrava o diferencial aqui na região comparado às outras ofertas, né, na região. E aí nós tínhamos a Gladys,
professora Gladys Almeida, que trabalhava com terminologia, com dicionários, e ela convidou outras duas professoras, uma delas é a Lúcia Rino, que era professora da computação daqui, e a Sandra Luizio, que você também conheceu, que era da USP. Isso, do ICMC, porque havia, então, também uma aposta de que a gente poderia, a partir de um material que já vinha sendo desenvolvido, pense, naquela ocasião a USP tinha acabado de lançar aquele projeto todo com o Itaú, né, que era o corretor ortográfico. A gente não está falando de coisas muito antigas, né? Então, assim, quando surge o corretor ortográfico, está aí disponível para todo mundo até hoje. Então, assim se formaram as 3 linhas. Já havia, naquela ocasião também, uma tendência das coordenações diárias da CAPES de solicitar que os programas não fossem mais criados em letras amplamente, mas sim em linguística, em literatura. Então, a nossa proposta foi nessa direção também. E, por fim, nós estávamos com 8 docentes e um colaborador que era professora da USP. Gente, hoje, para abrir um programa de mestrado, é no mínimo 10 docentes, e ainda isso já é muito, dando muito desconto, né? Assim. Então, nós começamos aquilo. E eu disse, vivendo nos documentos, abrimos 16 vagas corajosas, né? Já abrimos 16 vagas, né, para começar o curso, ingressar nos 16 alunos. Então, foi um trabalho que foi muito grande, foi de muita coragem, foi um desafio, né, que esse grupo assumiu, né, apostando no crescimento do curso, apostando no ingresso dos alunos, no crescimento das áreas. Isso foi muito interessante, assim. E esse grupo, ele abraçou junto com a instituição, junto com a UFSCar, que dá esse suporte, né? A gente fica admirado, como a Eliane falou. Você caiu, pisou aqui, você já recebe assim um cargo. Isso é interessante, porque é uma forma de crescimento, assim que a gente vai fazendo, né, as descobertas. Muitas pessoas até achavam que era assim, né, um risco grande, mas a gente estava naquele momento de crescer 10 anos do curso de letras e iniciando o PPGE, né, e está aí para provar que, né, à medida que você vai criando as necessidades, as vagas foram surgindo, e depois, né, o curso de linguística também, ele surgiu. Com o Reúne, né? Com o Reúne e do PPGL, né? O PPGL, ao mesmo tempo que ele surge com a licenciatura em letras, ele cria o bacharelado em linguística, né? Porque a área foi se fortalecendo junto com as áreas de língua estrangeira, né? E havia coisas muito interessantes naquela época, que vale destacar. Havia o FAP Livros. FAP Livros era uma beleza, era um projeto da FAPESP, oferecido uma vez por ano, praticamente, e a gente passava o ano fazendo aquelas listas enormes de livros que a gente queria adquirir e ia para a biblioteca. Era para a biblioteca, não era posse, professor. E a partir dos projetos. E isso foi formando a biblioteca. Porque, vejam, também tem o seguinte, só mais um detalhe aqui. Em 95, quando nós ingressamos, em 96, foi quando houve a criação da Biblioteca Central Comunitária, porque não havia. E essa biblioteca é enorme, vocês sabem, precisava compor toda essa biblioteca. O FAP Livros foi excepcional para isso. A outra coisa é que, nesse período também dos 10 anos, a gente foi se organizando em relação a projetos. Vejam, o Lattes, plataforma Lattes, ela foi criada em 99. Então, são coisas que, projetos de pesquisa, como hoje a gente tem a Fundação Carlos Chagas lá no CNPq, né? Os projetos de pesquisa eles foram sendo criados nesse período, e aí sim surge essa organização da pós-graduação do Brasil, que era, de fato, ter um professor com um projeto amplo e que abrigasse várias pesquisas de vários alunos nesse projeto, né? Então, tudo isso vamos dizer assim, foi nesse
momento de criação e organização dos programas de pós-graduação. Só uma curiosidade, eu estive olhando o primeiro relatório do primeiro ano, os resultados. O primeiro relatório do primeiro ano era uma série de questões que a CAPES mandava e eu preenchi, eu vi que está lá com a minha letrinha, eram 13 páginas. Hoje não tem programa de pós-graduação, que ao preencher os Cupira, entregue menos de 100. Então, às vezes, são outras exigências, outras organizações, outros momentos. Eu não acho que a gente começou já pensando no doutorado, porque já foi difícil para montar o mestrado, a gente não tinha noção. Mas acho assim que foi tão bem sucedido, né? Acho que a gente pode dizer isso, sem medo, foi bem sucedido. Acho que os alunos que ingressaram fizeram bons trabalhos, foram se desenvolvendo bem, as bancas estavam avaliando bem, as dissertações estavam sendo defendidas aqui. E isso acho que nos motivou a abrir o doutorado para, né, continuar com esses alunos, para receber novos alunos. Mas, de novo, assim, num ímpeto, né? Eu falo sempre para os meus filhos, a gente precisa um pouco da loucura da juventude, da loucura no sentido assim, vamos fazer, né? Vamos fazer. E aí acho que foi bastante isso, era um programa jovem, os professores, os docentes eram relativamente jovens naquele momento para já pensar em propor um doutorado, né? E muito trabalho de equipe. O doutorado, ele veio assim quase que naturalmente, né? Acho Sim. que foi mais, assim, o cuidado maior foi o início do PPGL. Uma vez criado o doutorado, ele veio, né? Porque aí já tinha alunos, já tinha grupos e já tinha espaço, né? O APCN do doutorado já foi um pouco mais fácil para a gente apresentar, porque já tinha a estrutura do programa. E também a gente não pode esquecer que nesse período, como você disse mesmo, Marília, houve a criação do curso de Linguística em função do REUNE, que o REUNE era esse programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais. Com o REUNE, nós temos o privilégio de já ter indicação de quantos professores iam ser contratados para o curso que se iniciava, que veio a ser o bacharelado em Linguística. Então, eles passaram a compor, passamos a ter um número maior de professores, em linhas já mais definidas, os professores que foram entrando também já foram fazendo parte dessas linhas, e aí passamos a ter um número maior de docentes, né, que fez toda a diferença para a criação, porque é preciso ter um número maior de docentes para ter o mestrado e o doutorado. Uma exigência também da CAPES. Seguimos um pouco mais de equipamento também, né? Isso, porque aí os projetos, né? Os projetos, a universidade funciona assim, com os projetos dos professores que, com verbas, compram computadores, livros. A ideia do REUNE, como eu disse, né, a implantação do REUNE, ela propiciou a contratação de mais professores, mesmo porque havia um objetivo, né, que era a expansão que estabelecia, né, o provimento de oferta de educação superior para pelo menos 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, até o final da década, no caso da década de 2010, 2020 agora, né? Esses dados, né, nos mostram hoje, o último censo nos mostrou que nós temos 18,4% de pessoas que concluíram uma graduação, né? Em 2010, perdão, em 2000, eram apenas 6,8%. De forma que ainda, cada 5, só um, né, tem uma graduação. E se a gente pensar na pós, né, como você falou assim, qual é a urgência? Quando a gente pensa, por que criaram um mestrado, doutorado e logo quiseram, qual que era essa urgência? Vejam, apenas 0,8% da população no Brasil, população de 25 a 64 anos, possui um título de mestrado.
e apenas 0,2% um título de doutor. Então, nem é questão de se perguntar se valeu a pena, porque mesmo ter certeza que o trabalho tem que ser feito, tem que seguir, tem que fazer, não dá nem tempo de parar para se perguntar, fiz, foi bom, foi necessário, não, era assim que vinha, o trabalho vinha e a gente via a necessidade, né, dessa oferta, desse crescimento do programa, e eu acho que essa proposta toda continua, né? A gente continua com um número grande de professores agora credenciados no programa de pós, né? Fazer 20 anos, né, do programa de pós é, de fato, algo a ser comemorado, né? É um êxito que, de alguma forma, contribuiu, né, sem dúvida, né, para atingir esses patamares em que a educação precisa de melhora, né? E a gente tem que continuar melhorando. É muito gratificante a gente ver os orientandos, alunos, que muitos, né, desde a iniciação científica, vão crescendo na pesquisa, se tornando pesquisadores, docentes em outras universidades. Isso é muito, né, gratificante a gente ver, né, o trabalho nosso e né, dos colegas, não só no Brasil, mas fora também. No Brasil, sim, nós temos, né, ex-alunos que trabalham em universidades no exterior, e isso, né, as parcerias, elas vão, né, crescendo, elas são muito, né, ricas e vão, né, pondo, né, estabelecendo diálogo entre os grupos. Eu acho que é o grande papel da pós-graduação, né? É muito gratificante a gente saber que temos, né, os nossos egressos espalhados pelo Brasil. E eu acho que o PPGL cumpriu e tem cumprido muito bem esse papel. Né? Nós temos nossos egressos espalhados pelo Brasil, também no exterior, né? E a maneira como a gente tem recebido, né? No ano passado foi uma alegria muito grande para mim, né? Dar aula para o pessoal do Guiné-Bissau, Timor-Leste, participar de banca e conhecer mais dessas realidades, né? Então, é para o mundo, né? É para o mundo. A gente fica muito feliz de contribuir, porque cada um leva um grãozinho de areia, mas o oceano é feito de grãozinhos, né? De uma soma de grãozinhos. Para o futuro, o que a gente espera é que o programa continue, né? Cada vez melhor avaliado, mais bem avaliado, que a gente continue recebendo alunos dos mais diversos locais. Acho que essa enriquece muito, né? Essa troca. E o perfil que vem, né? Os temas de pesquisa acho que mudam. Nós temos essa grande questão de inteligência artificial, né? E tudo mais, como é que nós vamos interagir com isso? Mas acho que a pós-graduação é o caminho mesmo para saber usar, para usar em nosso favor, né, o crescimento da educação no país, de maneira geral, e não só no país. Eu falo de educação muito porque é mais voltado na área de ensino, né? Mas acho que, de maneira geral, tudo é permeado pela linguagem. Não existe uma área, né, em que não se precise debruçar sobre a linguagem, refletir. E eu volto a dizer, né, não é minha área de especialidade nada, mas não tem como nenhum de nós negar essa questão da inteligência artificial, como que nós vamos interagir com isso. E é por meio de pesquisa, de análise, de reflexão, de discussão que a gente vai encontrando os caminhos. Então, espero que o PPGL faça 40 anos, um desejo é que nós possamos estar aqui. Talvez não assiste, né? Mas assistindo. Brincadeiras à parte, mas é isso, né? Ver também nossos ex-alunos e outros ex-alunos dos nossos alunos, nossos netos acadêmicos, né? Quem sabe também alguns no programa, que isso dá muita satisfação. Em relação ao futuro do PPGL, eu acho que ele está atrelado ao futuro da pós-graduação no Brasil, né? E o futuro da pós-graduação passa, eu creio, por ter mais estabilidade de investimento, segurança
de crescimento com estabilidade de investimento, né? Isso é cobrado dos programas, como é que se programa em relação aos financiamentos, mas é uma história de instabilidade, porque depende das agências de fomento e dos investimentos que as esferas federais e locais, estaduais, fazem, né, as universidades. Então, isso tem sido sempre um ponto de dificuldade e que a gente supera sem assim, num esforço, né, mas que não deve ser assim. Então, o crescimento dos programas de pós-graduação no Brasil, eu acho que devem contar com isso, sim, ampliação das pesquisas, atualização das pesquisas, atualização, né, do corpo docente, que poderia, então, né, também apresentar projetos, né, mais inovadores. Quando se pensa nas articulações com outros países, né, isso seria ideal que isso se ampliasse, né, mas a gente também está vivendo um momento que cada um, né, na sua xenofobia, né, evita cada vez mais o outro. Então, eu desejo fortemente que o futuro da pós-graduação no Brasil seja de crescimento, como foi nesses 20 anos, de organização, né, de superação, para que, de fato, a gente chegue a respostas, né, pesquisas que tragam resultados relevantes para a sociedade. Que a universidade consiga, né, ser ouvida, respeitada como lugar, né, de formação, lugar de pesquisa. Lugares de coordenação, não me lembro quando, mas sempre recebendo alguém para falar, né, a gente correndo, sempre poucos, que eu vim correndo, pedi para o pesquisador que ia falar lá na biblioteca, nas nossas jornadas, não lembro exatamente o que era, mas depois, aguarda um pouquinho que eu vou pegar o carro, já te pego aí. Ele ficou aqui parado na porta, no departamento. Não é tão antigo, porque era esse prédio, mas, né, não tinha essa parte aqui. Aí eu peguei o carro na pressa, deixei o pesquisador aqui, fui embora lá para a biblioteca e cheguei lá, ainda parei o carro, desci, cadê a fulano? Opa, esqueci. Eu estava vendo que eu estava aqui esperando, você passou de carro, ainda dando a mão, eu fiquei. Não, é que eu tive um compromisso antes de pegar um material, mas estou aqui. Né? São coisas que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Na ocasião que nós fomos fazer a proposição do curso, anteriormente fizemos reuniões aqui na universidade com todos os outros programas que também iam iniciar. Não me lembro exatamente quais eram, mas era alguma coisa assim, matemática, estatística, tinha mais uns dois. E o nosso aqui de letras. E fomos conversar com o pró-reitor de pós-graduação. E ele, quando olhou a nossa publicação, ele achou aquilo muito pouco, muito pouco. E porque havia uma diferença forte entre as áreas, né? As áreas das ciências exatas, em geral, publicam, e da saúde também, com muitas pessoas numa mesma publicação. Então, o número de publicações é muito mais alto. E aí o pró-reitor de pós-graduação foi explicar para um outro professor, que acho que era de matemática, estatística, não me lembro qual, e disse assim, você não acredita que na área das humanas os professores quase não publicam com os alunos? Além de eles orientarem, eles têm que escrever os próprios trabalhos. E por isso é que eles não têm tanta publicação assim. Leva um susto quando a gente fala 20 anos do PPGL. Quem quer começar? Vocês três. Acho que é a Vanice, porque ela que... Eu posso até começar apresentando ela.
Uma vez a gente ouviu de um diretor do SESC que disse assim, primeiro vocês cresçam, se estabeleçam, e aí, né, vocês vão brigar por espaço. E Mas a gente fez, não né? escuta, né? Que era do corretor ortográfico. A gente não está falando de coisas muito antigas, né? Então, assim, Eu fiquei... Antes você começou a ficar aí, só porque... Não sei. É que ela tá balançando. Ela tá balançando. A gente colocou um calço improvisado. Melhor eu não colocar o meu peso. também Tá ligado? Tá ligado? Tá verdinho e não tá verdinho. Os dois. É só pra isso. retomando aí, não. Assim, no ímpeto, né? Eu falo sempre para os meus filhos, a gente precisa um pouco da loucura da juventude, da loucura no sentido assim, vamos fazer, né? Vamos fazer. Seria bom falar disso também. Não sei se a gente dá conta. Espero que o PPGL faça 40 anos, um desejo é que nós possamos estar aqui. Talvez não assiste, né? Mas assistindo. Parei o carro, desci, cadê fulano? Opa, esqueci. Né? E o que a gente espera é que as pessoas tenham fôlego para lutar.